Olha, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, a gente vive num país, e isso a gente tem que mudar, começar a mudar dentro de casa, que a gente pouco valoriza as pessoas que já estão há mais tempo na nossa vida. Digo isso profissionalmente e pessoalmente. Quantas são as pessoas que acham que as pessoas mais velhas da nossa família devem ser eliminadas ou não escutadas mais? Na profissão não é diferente. Hoje a gente vai conversar com a Mágoa de Paula, que é empresária, que é escritora, mas acima de tudo foi uma mulher muito forte ao lado de Chico Anísio. E a gente sabe que isso é importante ser lembrado, porque o Chico Anísio sempre falou muito de você, mas mais do que isso, sempre demonstrou o quanto que você fez da vida dele, ao longo desses 15 anos que vocês ficaram juntos, uma vida mais doce. Você sentia isso no Chico, quer dizer, essa necessidade, digo necessidade, uma troca mesmo, de um complementar um outro no momento que a gente mais precisa? Certamente, Kátia. Eu acho que isso que você falou de que as pessoas têm essa vontade de eliminar, né, as pessoas que triste, são mais velhas. né? O Chico, ele se sentia muito grato pelo fato dele ter sido... Ele sabia o quanto ele era amado. O quanto Por ele você, era por pela mim, família. o quanto ele era querido. Então, nossa, isso fazia muito bem para ele. Pelo menos isso fez bem para ele no final da vida. Então, mas eu vou te dizer uma coisa, ele era muito querido pela família, mas ele era muito querido e muito, muito, muito por todos os fãs. Eu acho que de norte a sul do país, às vezes você fala o nome de um artista, as pessoas não conhecem, uma região muito longe, mas Chico Anísio todo mundo conhecia. E as pessoas só tinham palavras boas para falar sobre ele. Era um humor inteligente, que não degradava nada, que não detonava as pessoas, era criativo. E a gente sempre perguntou, mesmo quando ele estava vivo, não é assim, depois que morreu a gente vai lembrar disso. Não, por que não aproveitar o talento de uma pessoa, independente da idade que tenha? Não é? Não faz sentido certas coisas. Eu fico com pena disso, porque eu acho que o Chico poderia ter sido assim mais aproveitado, sim. O trabalho para ele era a vida. Eu acredito que se ele tivesse tido a oportunidade de estar trabalhando mais, ele teria adoecido menos. Então eu fico com pena disso. Mas assim, ele não deixou de trabalhar mesmo, ele não deixou de produzir. O Chico, ele em casa, ele trabalhava o tempo inteiro. Então assim, o Chico deixou um patrimônio fantástico para os herdeiros dele, em obras que no futuro terão muito valor. Mas para os herdeiros, mas para a gente fã, a gente estava meio desamparado. Porque hoje a gente tem falta, eu acho, de programas de humor de extrema delicadeza. A gente tem ótimos programas de humor, mas uma linha diferente, não é? Quer dizer, Chico Anísio, Tom Cavalcante, tinha um humor diferente do que a gente vê hoje em dia. O Chico, ele não gostava desse tipo de humor apelativo, entendeu? O Chico não suportava torta na cara, humor pastelão. O Chico não gostava de usar mulheres, objeto, né, para fazer humor. Entendeu? Então, ele tinha um humor assim, muito respeitoso. O Chico, ele sempre falava... era uma coisa que ele sempre dizia assim, o cabeleireiro, quando ele chega, a primeira coisa que ele olha é o cabelo da pessoa, né? O maquiador, ele chega, olha a maquiagem. A pessoa que mexe com moda, olha a roupa. O humorista chega, olha e vê tudo. Vê o contexto da obra, ele vê o contexto todo, ele tem que ver o contexto todo, porque o humorista, ele tem que analisar a vida como um todo. Mas o humor inteligente pega pontos importantes sem deixar a pessoa chateada, a pessoa que está sendo usada, vamos dizer assim, como esse objeto, né? Não sei, de repente parece que o humor ficou uma coisa misturada com agressividade. O humor ficou meio agressivo, de repente, assim, e o Chico não gostava disso. E, assim, durante um tempo, ele foi criticado por isso. Durante alguns anos, os primeiros anos que nós estávamos juntos, quando começou a surgir esse humor diferente, esse humor mais novo, o Chico, ele foi criticado porque ele falava que ele não gostava disso. Mas com o passar do tempo, esse tipo de humor muito agressivo foi ficando meio massificado, as pessoas se deram conta, nossa, como era bom aquele humor respeitoso, aquele humor que a gente ria, sem ofender as pessoas, sem magoar ninguém, sem apelar. E aí as pessoas começaram a sentir a saudade do trabalho dele. Como foi dos Trapalhões. Aquele humor ingênuo, daquelas brincadeiras. Você fala assim, gente, não vai fazer mal para ninguém isso, vai só divertir. E você vê hoje, você ri. Você ri, a gente vê ainda no canal vivo e tudo morre de rir. Agora, a diferença de idade de vocês foi muito grande,
Mas, ao mesmo tempo, eu vi algumas entrevistas, tanto suas como dele, e o que eu achei mais legal é que a gente pode falar disso hoje de uma forma mais aberta. Uns anos atrás, tinha um preconceito muito grande, quando a diferença era muito grande entre homens e mulheres com homens, quer dizer, mulheres mais velhas com homens mais novos. É importante que é uma troca que independe de idade, é de conceito, de complemento. E eu acho que numa das suas entrevistas você disse isso, que Chico te complementava de um jeito e te incentivava a buscar as coisas importantes da sua vida, como nenhuma outra pessoa ia conseguir fazer até então, né? O Chico, ele foi tudo na minha vida. Fico emocionada. Mas é bom que você teve essa oportunidade. É porque ele foi tão especial e esse momento da Copa me deixa muito sensibilizado, porque ele queria estar aqui agora. Entendeu? Então, o Chico, ele foi tudo para mim. Ele dizia que eu era aluna, que eu era a mulher, amante, a namorada. Ele era tudo para mim, ele era o meu professor. A única diferença que havia é que ele era meu professor. Mas ele era meu namorado, meu amante, meu amigo, meu companheiro, meu patrocinador. Porque eu era jovem, eu tinha muitos sonhos, muita vontade de fazer as coisas e ele sempre apoiava. Ele estava sempre do meu lado, apoiando, patrocinando, incentivando. Então, ele foi impossível, nunca vai existir um outro Chico Anísio. Em que momento que você sentiu que o Chico, de fato, era diferente de outros homens, independente da idade? No momento que eu o conheci. Logo que você conseguiu, você olhou e falou, bom, esse é especial. Eu casei com ele 12 dias depois que eu o conheci. 12 dias? Que loucura, para muita gente é uma loucura. E o que te encantou nesse jeito de Chico Anísio logo de início? A energia dele. É difícil de explicar, mas foi a energia. Quando eu cheguei, eu fui na casa dele para fazer uma entrevista sobre a Dolores Duran. E quando eu cheguei, bateu uma energia gostosa. E o Chico era um poeta, ele era um romântico, ele era sensível, ele era um cavalheiro, sabe? Então tudo, parecia isso um tudo príncipe junto. De novela, de filme, tudo isso encantado. Junto, assim, me encantou, me deixou encantada. Mas a hora que você foi para entrevistá-lo, como fã também, né? Porque quem não é fã, vai ser sempre. A gente sempre vai ser fã de Chico Anísio. Claro, eu fui emocionada pela oportunidade. Então, não dava assim, sabe aquele geladinho na barriga? Será que eu estou, na verdade, me encantando pelo Chico ou Chico Anísio, que eu sempre amei? Será que inicialmente tem isso, de você saber? Inicialmente tem isso. Eu fiquei preocupada com o que eu estava sentindo, porque eu senti uma coisa tão especial, né? Mas e a gente tem medo de se entregar, né? Não, e ele? Será que ele... Mas aí foi muito engraçado, porque logo ele começou a flertar comigo. Não naquele dia, mas ele começou a flertar nos próximos dias. E aí eu fiquei... eu fui embora para Porto Alegre, ele falou, vai lá e avisa sua mãe que a gente vai casar. Foi. E aí eu fui e avisei para minha mãe, enfim, foi um choque para todo mundo. Mas aí foi quando eu fiz o teste para saber se ele realmente estava afim. Porque ele falou o seguinte, volta para o Rio. Eu falei, você realmente quer que eu volte para o Rio? Aí ele falou, quero. Eu falei, então vem me buscar. Aí ele pegou o primeiro avião e foi me buscar. Queria mesmo. Ele queria mesmo. O teste que foi perfeito. Aí eu vi que não era uma coisa só da minha parte, que era recíproco, né? Então... Bom, é mágico, então é o homem Chico que eu estou me apaixonando também, não é só o ídolo. Agora, teu livro mostra, parece que, não sei se assim, eu vou exemplificar como eu entendi, que foi uma mudança muito grande na sua vida. Quer dizer, muitas vezes a gente não se dá conta que as coisas acontecem numa hora certa, mas tem um porquê daquele momento, tal pessoa e tal situação entrar. E parece que você teve uma mudança de fato, assim, de pensar o que é vida, o que é importante para você, a partir de um momento, uma consequência disso, não foi? Um contato que você fez numa viagem à Turquia. Na verdade, o meu livro fala sobre fé. Ele é um livro fala sobre São Jorge, que é o santo mais eclético do cristianismo, respeitado em várias outras religiões também. Ele é muito respeitado no Islã, ele é respeitado nas religiões afro, né, brasileiras, candomblé, umbanda, no espiritismo. Ele é o megalomártir, o santo mais importante da Igreja Ortodoxa Cristã e um importante santo da Igreja Católica. Mas é o santo mais eclético, porque ele está na música,
ele está no futebol, né? Ele é patrono de vários times de futebol, ele é patrono de várias escolas de samba. Então, ele é um santo que abraça a todos, todos são bem-vindos, né? E ele é o santo, por incrível que pareça, é o santo protetor, inclusive, dos bandidos, os bandidos... eu não sabia, não. Os traficantes, as pessoas que vivem no morro, eles pedem proteção a São Jorge. E é uma coisa muito interessante, porque eles usam o anel, a medalha de São Jorge, e se eles são presos, eles tiram a respeito. Olha. E para eles poderem voltar a usar o anel, a joia, de novo, eles têm que ir na igreja de São Jorge. Como se pedisse perdão. Pedir perdão para São Jorge. Então, é um santo muito interessante. Então, mas de onde que veio essa sua ligação com São Jorge? Aí o que acontece? Eu fui para a Turquia, eu trabalhava com spas. Eu fui para a Turquia para fazer uma pesquisa sobre spa, sobre banho turco. E eu descobri que lá tinha um lugar chamado Capadócia, que eu achei que era um lugar lendário, que é a música do Jorge Benjó. E eu fui para Capadócia para conhecer a terra de São Jorge. Chegando lá, ninguém sabia quem era São Jorge. Ninguém sabia quem era São Jorge? Ninguém sabia quem era São Jorge. Lá ninguém sabia quem era São Jorge. Isso em 2007. E aí eu fui procurando. Eu insisti, não, tem que ter algum lugar. São Jorge nasceu aqui, ele é daqui, impossível que ninguém não é possível. E aí foi que me levaram para uma igreja, para uma gruta, onde tinha uma imagem de São Jorge. E pela primeira vez eu tive uma experiência extrasensorial, realmente de fé. De que jeito? Eu encontrei São Jorge. Você viu São Jorge? Não, eu vi a imagem. Mas você aí sentiu? Eu senti. Eu sempre fui muito cética nesses encontros entre Deus e o homem, os profetas e Deus e tal. O que a gente vê e o que a gente não vê, não sente? Mas foi uma experiência extrasensorial, quer dizer, eu sentia mais, eu ouvia mais, eu sentia meu coração pulsando, eu sentia que o universo tinha alguma coisa para me dizer naquele momento. E eu não saí daquela caverna enquanto eu não tive a resposta. E aí eu fiz uma promessa, que eu iria construir um memorial para São Jorge lá na Capadócia e que eu ia mostrar para o mundo inteiro que ele nasceu lá. Eu prometi para ele, sozinha, lá dentro de uma caverna, onde nenhum brasileiro ia para lá e tal. Porque não devia nem ser um ponto turístico, já que ninguém nem sabia. E nessa mesma viagem eu vi que era o cenário de uma novela da Glória Pérez. Eu falei, Capadócia é um cenário para uma novela da Glória Pérez. Isso que você tem uma participação muito importante nesse contexto todo de não sei se é a palavra certa, profissionalmente dizendo, de formatação da novela, mas de construção da novela. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a usar a palavra aporrinhar a Rede Globo para fazer uma novela na Turquia. E em 2009, quando a companhia aérea da Turquia veio para o Brasil, eu fui a primeira agente de relações públicas da companhia aqui no Brasil, e eu tinha autonomia para convidar algumas personalidades para ir para a Turquia, e a Glória foi uma que eu liguei para a casa dela e falei, Glória, você precisa conhecer a Turquia, porque você tem que fazer uma novela, e você tem que conhecer a Capadócia, porque a Capadócia é o cenário de uma novela sua. E 2 anos depois ela me ligou, me chamou para conversar, disse, olha, eu acho que eu quero realmente ir. Eu levei a Glória Pérez para a Turquia, eu apresentei a Turquia para ela, apresentei a Capadócia, apresentei o meu São Jorge da Capadócia para ela, claro. Não podia ficar e a novela não só foi na Turquia, como se chamou Salve Jorge. Então, assim, eu fui pesquisadora da novela. Então, foi uma coisa que aconteceu. Tudo isso aconteceu na primeira vez que eu estive lá. Foi um encontro. Você pisou ali, era como se você tivesse que ter essa passagem. E aí, aquilo é a minha segunda casa. A Capadócia é a segunda casa. Você vê, 2007, eles nem sabiam que São Jorge tinha nascido lá. A Turquia não sabia. E hoje? 2012 foi o souvenir mais vendido na Turquia. Hoje, eles são muito gratos. Aquela história que nada é por acaso, né?